Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O massacre da família Lin em Sydney. Inveja, ganância e obsessão levam a um crime brutal. Emoções potentes e sombrias frequentemente levam indivíduos ao caminho do crime. Quando misturadas com luxúria desenfreada e uma necessidade obsessiva de controlar os outros, esses sentimentos podem moldar uma intenção letal aterrorizante. É um conceito arrepiante e torna-se ainda mais sinistro quando essas emoções se desenvolvem secretamente dentro de uma unidade familiar. Esta narrativa se desenrola em um subúrbio de Sydney, girando em torno da família Lin, um lar aparentemente harmonioso e numeroso. Sua história se transformou em um dos crimes mais infames e sangrentos da história australiana. A complexidade e duração da investigação são notáveis, já que o grupo perpetrador, confiante em escapar da justiça, tinha um plano meticulosamente elaborado e brutalmente executado que era quase perfeito. No entanto, um pequeno detalhe negligenciado acabou levando a polícia ao avanço que precisavam. Vamos mergulhar no início desta saga, explorando como um coquetel de ganância, inveja do sucesso alheio e paixão corrupta pode levar alguém à loucura, transformando-os em uma figura monstruosa que nem poupou crianças em sua fúria. A história da família Lin, um retrato de amor, ambição e fim trágico. A história de amor de Min Lin e Yun Li Lin começou no final dos anos 1980, durante seus anos universitários em uma universidade australiana. Ambos nativos da China haviam emigrado separadamente para buscar educação superior. Li, através de um programa de intercâmbio, e Min, que era 2 anos mais velho, permaneceu no país para um estágio profissional após concluir seu bacharelado. Seus caminhos se cruzaram em um corredor da universidade, levando ao que mais tarde lembraram como amor à primeira vista. Compartilhando raízes e sonhos comuns, ambos se sentiam como forasteiros em uma terra estrangeira, mas estavam unidos por suas aspirações de iniciar uma nova vida na Austrália. Após a formatura, o casal se casou e se estabeleceu no pitoresco e tranquilo subúrbio de North Epping, em Sydney. Seu amor floresceu em uma família grande e unida, profundamente conectada e comprometida uns com os outros. Em agosto de 1994, eles deram as boas-vindas à sua primeira filha, chamada June Brenda Lin, que geralmente era chamada pelo nome do meio, Brenda. Henry, seu filho, nasceu em 1997, seguido pelo caçula Terry em 2000. Entrando nos anos 2000, Min e Yun decidiram embarcar em um empreendimento comercial, abrindo uma pequena banca de jornais. Sua dedicação transformou este modesto início em uma próspera agência de notícias com seu braço editorial na Rose Street. O negócio da família Lin floresceu, permitindo-lhes desfrutar de um estilo de vida confortável, com uma casa espaçosa, um carro de luxo e educação privada de prestígio para seus filhos. Min focava nos negócios enquanto Yun se dedicava ao lar e à criação dos filhos. Em sua comunidade, os Lin eram bem considerados por seu trabalho árduo, bondade e filantropia. Eram conhecidos como pais exemplares e carinhosos e nunca se envolviam em conflitos. Brenda, a mais velha, era uma beleza notável e uma excelente aluna, com um coração compassivo para com os animais. Os meninos, Henry e Terry, eram enérgicos e amantes dos esportes, compartilhando uma paixão pelo futebol. Os irmãos compartilhavam um vínculo próximo, quase inseparáveis uns dos outros. Realocando parentes da China para a Austrália. À medida que a família Lin se estabelecia na Austrália e sua prosperidade financeira crescia, eles começaram a convidar parentes da China para visitar, viver ou até mesmo ficar permanentemente. No início dos anos 2000, os pais de Min foram os primeiros a se mudar para North Epping, morando nas proximidades e ajudando com as crianças. O pai de Min também trabalhava na banca de jornais nos fins de semana. Alguns anos depois, os pais de Yun também se mudaram para o subúrbio de Sydney, com Min e Yun comprando uma pequena casa para eles. A irmã de Yun, Irene, veio morar com os Lin, ajudando nas tarefas domésticas e com as crianças. Nessa época, o negócio da família Lin estava gerando uma renda substancial, supostamente aproximando-se de $1 milhão anualmente. Seu empreendimento não era apenas uma loja ou editora, tinha se tornado um centro local onde as pessoas se reuniam para ler e discutir notícias sobre café. Perto do final de 2007, a irmã mais nova de Min Lin, Kathy Lin Nai,
e seu marido, Liang Bin Robert Chi, também se mudaram para a Austrália, buscando melhores oportunidades na movimentada cidade de Sydney. Eles haviam visitado parentes na Austrália antes e moraram brevemente em Melbourne, mas retornaram à China. Desta vez, estavam determinados a se estabelecer permanentemente na Austrália. Robert, um ex-médico otorrinolaringologista bem-sucedido na China, decidiu mudar de carreira e tentar o empreendedorismo. Os Chi abriram seu próprio restaurante em Sydney, investindo todas as suas economias, mas o negócio enfrentou dificuldades e logo fechou. Tentativas subsequentes de abrir um café ou lanchonete também falharam. Robert, sem habilidade em negócios e gestão financeira, lutava em seus novos empreendimentos. Eventualmente, Robert e Kathy se mudaram para North Epping, mais perto da família. Kathy encontrou trabalho, mas Robert permaneceu em uma fase de autodescoberta, inseguro sobre seu futuro caminho. As famílias Lin e Chi estavam unidas não apenas pelo parentesco, mas também por uma forte amizade. Eles se viam quase diariamente, mantinham contato constante e frequentemente se reuniam para refeições em família. Sua última reunião desse tipo foi na noite de sexta-feira, 17 de julho de 2009, na casa dos pais de Kathy e Min. Sem que soubessem, esta seria sua reunião final. A casa da família Lin, cena de um massacre horrível. Na manhã de 18 de julho, a loja da família Lin permaneceu inesperadamente fechada, surpreendendo seus clientes regulares. A loja, que funcionava 7 dias por semana há anos, não mostrava sinais de abertura, sem aviso ou alerta nas portas. Essa ocorrência incomum levantou preocupações entre os clientes e donos de lojas vizinhas. Um deles, após várias tentativas mal-sucedidas de contatar Min, ligou para sua irmã Kathy para perguntar sobre a situação. Kathy ficou surpresa e alarmada, sabendo que seu irmão nunca havia fechado a loja por um dia sem arranjos prévios, frequentemente tendo seu pai ou sogro cobrindo por ele. Ela tentou ligar para Min e depois para sua esposa Yoon, mas sem sucesso. Suas ligações para o telefone da casa também não foram atendidas. Preocupados, Kathy e seu marido Robert decidiram visitar a casa de Min para garantir que tudo estivesse bem. Chegando por volta das 9 horas da manhã, eles notaram o carro da família na garagem e encontraram a porta da frente destrancada, mas sem sinal dos moradores. Dentro da casa, estava estranhamente silencioso, e chamados pelos membros da família não foram respondidos. A casa parecia intacta, sem sinais de entrada forçada. Kathy, chamando novamente por seu irmão, subiu para o segundo andar. Ao abrir a porta do quarto de Min e Yun-Lin, ela gritou em choque e horror, cambaleando para trás diante da cena horrível à sua frente. O quarto estava encharcado de sangue, cobrindo o chão, paredes, teto, móveis e cortinas. O corpo sem vida de Yun-Lin, de 43 anos, estava perto da cama, mutilado além do reconhecimento imediato. No quarto adjacente, onde Irene, a irmã de Yun, dormia, a cena era igualmente horripilante. Irene jazia morta em sua cama, seu rosto uma massa sangrenta. Nos quartos das crianças, Henry, de 12 anos, e Terry, de 9, também haviam sido brutalmente espancados até a morte, seus corpos jazendo em diferentes cantos do quarto. Brenda, a filha de 15 anos, felizmente estava em uma viagem escolar no dia anterior e não estava em casa durante a trágica noite. O corpo do chefe da família, Min Lin, não foi encontrado em nenhum lugar, levando a uma tênue esperança de que ele pudesse estar vivo, possivelmente ferido, feito refém ou escapado. Kathy imediatamente ligou para os serviços de emergência, mas estava tão histérica com o choque que lutou para transmitir o que havia acontecido. Ela gritou e chorou ao telefone, implorando para que os médicos chegassem rapidamente e tentassem salvar quem pudessem. No entanto, os primeiros socorristas só puderam confirmar as mortes de todas as vítimas no local do massacre. À manhã seguinte, uma descoberta arrepiante. Após a ligação frenética de Kathy para os serviços de emergência, Robert saiu para buscar os pais de Lin, que moravam a cerca de 10 quilômetros da cena do crime. A polícia e os paramédicos chegaram em minutos, e o que encontraram foi imediatamente descrito como uma das cenas de crime mais horríveis que já haviam testemunhado. Tragicamente, era tarde demais para qualquer membro da família Lin. Cada um havia sido morto por múltiplos golpes na cabeça com um objeto contundente pesado, semelhante a um martelo. No entanto, a arma letal não foi encontrada em lugar algum, levando os investigadores a concluir que o perpetrador a havia levado consigo. O corpo de Min Lin foi eventualmente descoberto em seu próprio quarto, coberto com um cobertor ensopado de sangue. Como sua família, ele havia sido espancado até a morte de maneira similar.
Parecia que ele foi a primeira vítima, seguido por sua esposa, sua irmã e, por último, os 2 meninos. Uma inspeção inicial da cena do crime não rendeu pistas ou indícios significativos. A ausência da arma letal, juntamente com o fato de que objetos de valor e dinheiro foram deixados intactos, indicava que o objetivo principal era a eliminação da família Lin, e não um roubo. Inicialmente suspeitava-se de múltiplos agressores, pois parecia improvável que uma pessoa pudesse subjugar tantas vítimas sozinha. No entanto, evidências sugeriram que as crianças estavam acordadas e tentaram desesperadamente escapar durante o ataque, como indicado por manchas de sangue e respingos por toda a casa. Curiosamente, todas as vítimas adultas, além dos ferimentos na cabeça, também mostravam sinais de estrangulamento, possivelmente para minimizar a resistência durante o ataque. Pegadas sangrentas idênticas foram encontradas em cada quarto, com um padrão de sola único, mas a marca do sapato não pôde ser identificada, apenas seu tamanho. Nenhuma impressão digital estranha foi descoberta, sugerindo que o assassino ou assassinos usavam luvas. Inicialmente, não havia pistas ou teorias sobre a identidade do perpetrador, pois familiares, amigos e vizinhos afirmavam unanimemente que os Lin não tinham inimigos conhecidos. O motivo para um massacre tão brutal de 5 pessoas permanecia obscuro. O momento do ataque foi estabelecido entre meia-noite e 3 horas da manhã de 18 de julho. Os Chia e sua tutelada. Brenda Lin, a mais velha e agora única sobrevivente da extensa família Lin, estava em uma viagem escolar para a Nova Caledônia no momento da tragédia. Ela soube pela primeira vez do horrível incidente através das mídias sociais e inicialmente se recusou a acreditar que envolvia sua própria família, esperando que houvesse algum engano. Sua tia Kathy logo a chamou, confirmando a terrível notícia entre soluços chorosos. Brenda foi rapidamente levada de volta a Sydney, onde Kathy e Robert, seus novos guardiões, a encontraram no aeroporto. Brenda se mudou para morar com eles, já que a casa da família Lin estava lacrada como cena do crime. No dia seguinte, uma Brenda arrasada foi levada à delegacia para interrogatório. No entanto, ela não pôde oferecer novas informações, insistindo que sua família não tinha inimigos e não havia notado nada em comum antes de sua viagem. Após a morte de sua família, Brenda se tornou herdeira de uma fortuna substancial, incluindo propriedades e o negócio da família. No entanto, sendo menor de idade e ainda na escola, seus guardiões legais, tia Kathy e seu marido Robert, eram responsáveis por administrar o patrimônio. Os avós de Brenda também ofereceram seu apoio, mas Kathy e Robert insistiram em ser seus cuidadores principais. Robert chegou a ameaçar entrar na justiça se os parentes idosos buscassem a custódia, argumentando que eram velhos demais para cuidar de uma adolescente. A loja e o negócio editorial dos Lin, que haviam sido temporariamente fechados, logo reabriram sob a gestão dos Chia, já que Brenda ainda não podia assumir as operações do negócio. Robert também começou a revisar ativamente as contas bancárias, poupanças, imóveis e outros ativos da família. Investigação e teorias. Especialistas repetidamente examinaram minuciosamente a cena do crime, documentando meticulosamente cada detalhe. Apesar de seus esforços, nenhuma pista concreta surgiu. Eles deduziram que o assassino provavelmente agiu sozinho e entrou na casa silenciosamente, sugerindo uma porta destrancada ou que o perpetrador tinha uma chave. O assassino usava sapatos tamanho 39 com um padrão de sola distinto e ornamentado. A arma letal, acredita-se que um martelo, nunca foi encontrada dentro ou ao redor da casa. O uso de luvas pelo assassino significava que nenhuma impressão digital foi deixada e nenhum DNA estranho foi encontrado, apenas vestígios das 5 vítimas. Um detalhe peculiar e significativo era que manchas de sangue foram encontradas nas maçanetas das portas de cada quarto onde os assassinatos ocorreram, indicando que as luvas ensanguentadas do assassino as tocaram. No entanto, não havia manchas de sangue na maçaneta do quarto de Brenda, sugerindo que o assassino sabia que ela não estava lá. Como um dos casos de maior repercussão na Austrália, o trágico incidente foi amplamente coberto pela mídia. Com nenhuma evidência substancial ou suspeitos, várias teorias improváveis surgiram. Rumores circulavam sobre a suposta vasta fortuna dos Lin levando à sua morte. Havia teorias de um roubo que deu errado e até mesmo envolvimento de clãs da máfia chinesa local. Tais teorias não foram totalmente descartadas, dado o histórico da área com uma gangue de assaltantes.
A loja dos Lin havia sido atacada meses antes da tragédia, e Min havia testemunhado um roubo de carro blindado uma semana antes dos incidentes fatais. Embora os criminosos usassem máscaras e Min não pudesse identificá-los, especulava-se que ele poderia ter sido eliminado como uma potencial testemunha. Meses se passaram com a investigação estagnada. Nenhuma das teorias foi comprovada e nenhum suspeito surgiu. A teoria do roubo foi eventualmente descartada, já que dinheiro e objetos de valor não foram tocados, e o assassino parecia ter um único propósito: eliminar os membros da família. Além disso, a energia foi cortada na casa na noite dos incidentes fatais, indicando que o assassino sabia onde estava o painel elétrico. A familiaridade do agressor com a casa na escuridão total sugeria que ele já havia estado lá antes e conhecia a planta, possivelmente até obtendo uma chave antecipadamente. Uma pista crucial negligenciada. Ao revisar os detalhes perplexos do caso pela 100ª vez, um investigador ouviu repetidamente a ligação de emergência de Katie, procurando por qualquer pista negligenciada. Surpreendentemente, uma dica significativa foi encontrada nessa gravação. A gravação capturou as tentativas histéricas de Katie de explicar a situação, suas palavras embaralhadas e interrompidas por choros e soluços. No final da ligação, quando o operador confirmou que os serviços de emergência estavam a caminho, Katie inesperadamente mencionou o nome de seu marido, acrescentando algo em cantonês, dirigindo-se diretamente a ele. Esse detalhe despertou o interesse do investigador, levando-os a traduzir suas palavras. Descobriu-se que Katie estava implorando para que seu marido não a deixasse sozinha na casa. Isso era significativo porque Robert havia decidido buscar os pais de Lynn por conta própria, deixando Katie na horrível cena do crime antes da chegada da polícia. O comportamento de Robert parecia altamente suspeito. 5 pessoas haviam acabado de ser brutalmente mortas na casa, e o assassino ainda poderia estar escondido dentro, tornando Katie um alvo potencial. No entanto, Robert parecia calmo e simplesmente saiu como se soubesse que nada de ruim aconteceria com sua esposa. O principal suspeito e novas evidências. Após vários meses improdutivos, a polícia finalmente identificou um suspeito principal e único: Robert Thier. Descobriu-se que ele tinha uma chave da casa de seu cunhado, que Min lhe havia dado pouco antes da tragédia, apenas por precaução. Curiosamente, Robert nunca mencionou isso durante os interrogatórios. E Katie não sabia que seu irmão havia dado uma chave ao marido dela. Brenda, sem saber, revelou esse detalhe crucial aos investigadores. Investigações adicionais revelaram que a afirmação de Robert de ser um médico otorrinolaringologista bem-sucedido era uma fachada. Embora possuísse um diploma médico, ele nunca teve um emprego estável na área. Rumores sugeriam que ele fugiu para a Austrália para evitar punição por supostas acusações de suborno na China. Na Austrália, Robert não conseguiu se estabelecer profissionalmente, desperdiçando as últimas de suas economias em empreendimentos comerciais mal-sucedidos. Após se mudar para North Epping, ele se tornou essencialmente ocioso, dependendo da renda de sua esposa e ocasional assistência financeira dos parentes de Katie. Uma vez que os documentos de tutela de Brenda foram finalizados, Robert agiu como se tivesse herdado o patrimônio da família Lin. Seu primeiro movimento foi forçar os pais de Yun a sair da casa que Min havia comprado para eles, embora estivesse legalmente sob o nome do falecido. Os pais de Min e Kathy permaneceram na casa comprada para eles. Considerando esses fatos e circunstâncias, os investigadores teorizaram que Robert era movido por intensa inveja de seus parentes mais bem-sucedidos e ricos, alimentando um plano de longa data para se apoderar de sua propriedade, dinheiro e negócio lucrativo. Apesar de viverem sob o mesmo teto que o perpetrador do crime contra sua família, Brenda e Katie não eram consideradas em perigo imediato. Brenda estava alheia à verdadeira natureza de seu coabitante, enquanto Katie era necessária por Robert para manter o controle sobre os ativos da família. No entanto, a polícia não podia prender Robert ainda devido à falta de evidências concretas contra ele. Interrogatório, vigilância e prisão. A equipe de investigação obteve permissão para instalar várias câmeras escondidas na residência dos Thier, esperando reunir as evidências necessárias para provar a culpa de Robert. O avanço veio mais cedo do que o esperado, começando com uma revelação desprevenida de Kathy durante um interrogatório. Kathy mencionou a preferência de seu marido por uma marca específica de sapatos.
Alguns anos antes, Robert havia comprado 2 pares de tênis de uma série limitada de que ele gostava particularmente. Ele havia desgastado e descartado um par, mas o outro ainda estava cuidadosamente guardado em sua caixa em casa. Notavelmente, Robert usava sapatos tamanho 39, o mesmo tamanho dos do assassino. A evidência-chave veio quando Robert foi capturado em uma das câmeras escondidas, destruindo meticulosamente a caixa dos sapatos mencionados. Esta filmagem levou a um mandado para revistar a casa do suspeito, onde um novo par de tênis tamanho 39 foi encontrado. O padrão da sola desses sapatos correspondia às pegadas encontradas na cena do crime. Além disso, um pequeno vestígio manchado semelhante a sangue foi descoberto em sua garagem. A análise forense confirmou que era de fato uma mancha de sangue contendo o DNA de todas as 5 vítimas da família Lin, literalmente ligando-o à cena do crime. Esta evidência levou à prisão de Robert, finalmente fornecendo a prova concreta que a polícia precisava para agir. Em maio de 2011, 2 anos após os trágicos incidentes, as evidências levaram à prisão de Robert C. Ele negou veementemente qualquer envolvimento, alegando que o sangue encontrado em sua garagem apareceu após o retorno deles da casa dos Lin. Ele também descartou a importância dos tênis com padrões de sola correspondentes encontrados em sua posse, afirmando que eram novos e que ele havia descartado imediatamente o par antigo. Enquanto aguardava julgamento na prisão por 3 anos, Robert inconscientemente compartilhou celas com vários informantes. Em uma dessas conversas, ele confessou ter planejado meticulosamente o crime e cuidadosamente encoberto seus rastros. Ele mencionou ter comprado a arma letal em uma loja remota sem câmeras de vigilância e ter drogado sua esposa com sedativos no chá para evitar que ela acordasse e notasse sua ausência. Ele se desfez do martelo, tênis, luvas e roupas de uma maneira que garantiu que nunca seriam encontrados. No julgamento, Robert negou tudo e as únicas evidências contra ele eram as declarações de seus colegas de cela e as evidências indiretas mencionadas anteriormente. Como resultado, o júri não conseguiu chegar a um veredicto unânime e Robert foi liberado sob fiança em dezembro de 2015. O julgamento foi retomado em junho de 2016, com o testemunho de outro informante que alegou que Robert confessou uma obsessão por Brenda desde que ela tinha 13 anos. Isso levou a um novo exame de Brenda, que admitiu em lágrimas que Robert a havia coagido a um relacionamento sexual logo após ela começar a morar com eles. Temendo retaliação, ela havia permanecido em silêncio sobre o abuso por anos. Com essas revelações e considerando outras evidências, Robert Xie foi considerado culpado de todas as acusações. Ele recebeu 5 sentenças de prisão perpétua, uma para cada crime fatal, sem possibilidade de liberdade condicional. Todos os seus recursos subsequentes foram rejeitados. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.